vamos falar aqui sobre um clássico dos quadrinhos que chegou aos cinemas em 89, Batman, de Tim Burton. Então, vem comigo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão. E hoje falarei aqui sobre o filme Batman, do Tim Burton, lançado em 1989. Esse é um filme bastante complicado, por conta que o Tim Burton não era muito bem visto nesse projeto até ele obter sucesso, com Beetlejuice. E também muita gente discordou da contratação do Michael Keaton. Ele era um ator com uma carreira muito mais marcada na comédia naquele ponto. O que acabou depois se revelando ser uma grande surpresa no filme, Esse é um filme que teve um tom e seus temas muito influenciados por dois quadrinhos clássicos, como Batman, uma Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Bolland, e o The Dark Knight Returns, de Frank Miller. E isso pode ser visto diretamente na história que é contada. Quando criança, Bruce Wayne presenciou o brutal assassinato de seus pais por um jovem criminoso. Wayne jurou proteger e livrar a cidade de Gotham City dos criminosos. Anos mais tarde, ele se tornou o lendário Batman, um homem que se fantasia de morcego para assombrar os criminosos e que também auxilia a polícia local a desvendar diversos crimes que acontecem. Paralelo a isso, ele leva uma vida de dono bilionário das empresas Wayne. Contudo, a cidade de Gotham, ela está sob o controle do chefe do crime, Carl Grissom. E apesar dos esforços do promotor Harvey Dent e do comissário James Gordon, a polícia é completamente dominada pela corrupção, o que faz com que o repórter Alexander Knox e a nossa sensual fotógrafa pseudo-namorada do Bruce Wayne, Vic Vale, tem que partir para investigar a origem dessa sombria figura do Batman. No meio de uma Gotham dominada pelo medo, com o crime se confrontando diariamente com a polícia, e esses jornalistas no encalço do Batman para descobrir quem é essa figura misteriosa. Enquanto tudo isso ocorre, nós temos Jack Napier, um criminoso com ligações com Carl Grissom, que devido a um acidente com produtos químicos, ele ascende como um grande vilão e arqui-inimigo do Batman, o Coringa. E a partir de agora, ele executa seus planos de vingança contra seus principais inimigos na cidade e começa uma jornada de ascensão para dominar Gotham City, algo que o colocará diretamente contra o Batman. Esse filme é uma junção de elementos fantásticos que criaram um clássico dos cinemas, A gente tem a trilha magnífica, sério, a trilha do Danny Elfman captura totalmente o que é o tom Batman. Tanto que, ela é usada exaustivamente até hoje. Você tem modificações dela em vários filmes, desenhos animados. Todo o tom desse filme é meio que determinado pela trilha. A trilha e a cenografia desse filme definiu completamente, por exemplo, Batman série animada, que é uma base para muita gente como é o Batman. E essa atmosfera, essa energia vibrante é o que te pega a princípio. Ele é um filme, aliás, bem quadrinhesco, Esse tom um pouco caricato do Tim Burton funciona muito bem para absorver e captar toda essa aura que existe em uma história de quadrinhos. Claro que ele faz isso usando certos anacronismos na construção da cidade e na forma das pessoas se vestirem. Tem elementos aqui e ali que parecem 80, mas existem outros elementos que parecem muito com anos 40, anos 30. Eu acho isso ótimo. Parte da beleza da mitologia do Batman tá nesse aspecto anacrônico, nessa forma como eles conseguem misturar épocas para dar o tom, dessa história. A própria escolha da trama, fazer você meio que decifrando que ele é o Batman, não mostrar a origem logo de começo, como outros filmes fizeram. Porque em questão de roteiro, eu acho que o primeiro ato, ele tem alguns probleminhas, ele não flui tão bem ali, falta engrenar um pouquinho aqui e ali. Ele quer que você sinta a primeira cidade, ele quer que você sinta o que está acontecendo, qual que é o clima daí, quem são esses personagens. Você vai aos poucos entendendo quem é Bruce Wayne, o que aconteceu na família dele, você vai compreendendo por que ele é o Batman. É um ponto interessante do primeiro ato, mas eu acho um pouco prejudicado pela montagem do filme. O filme flui, sabe como? Quando aparece o Coringa. Mas tem um problema com o Coringa, tem um problema gravíssimo com o Coringa, que eu vejo poucos falarem e eu tenho que falar então aqui. Falta muita fluidez. Você não compreende muito bem como é que ele saiu do capanga aproveitador e um pouco narcisista para o Coringa palhaço malucão anos 40. Você realmente não entende como é que ocorreu essa transição.
E isso é um ponto fraco muito grande no filme. Claro, você consegue contornar isso pela performance muito foda do Jack Nicholson. O Jack Nicholson é um atorzão e ele trabalha muito bem, ele consegue ser divertido e até ameaçador na dosagem certa ali. Isso meio que combina com todo o jeitão melancólico e caricato que o Tim Burton quer passar nesse filme. Ele é uma peça fundamental também, tanto quanto o Batman. Toda a proposta, aliás, do filme é tentar jogar os dois como se estivessem olhando no espelho. Os dois são duas moedas da mesma face. Eu acho esse um argumento bom. Já foi usado algumas vezes, inclusive no quadrinho Asilo Arkham foi usado um argumento semelhante. E eu acho que funciona muito bem para essa proposta. Mas o filme, depois que ele passa dessa primeira etapa, chega aí o Coringa e ultrapassa aí um pouco esse choque de ver essa transformação. Ele ganha corpo, ele ganha tom e ele ganha um ritmo alucinante mesmo. É aí que a gente vê tudo que a franquia Batman tem a oferecer. Nós temos as confusões mentais e psicológicas do Bruce Wayne chegando à flor da pele, ele surtando com as atitudes do Coringa. Tem um Coringa ali vestindo vários figurinos ao mesmo tempo ali pra brincar toda hora e fazer alguma piada que vai envolver a morte de alguém. Toda a trilha e toda a cenografia nesse ponto é usada ao máximo. Eles batem ali no topo. Principalmente se lembrar de cenas clássicas, né? Como aquela parte icônica do Batmóvel e toda aquela trilha no fundo e o Batmóvel saindo da Batcaverna. Aquela é uma das entradas mais triunfantes, né? Inspirou muita coisa até hoje. E tem aquela cena também icônica que eu amo, é o Batwing, né? Ele parando na lua e fazendo o símbolo do Batman. É a partir dali que tiram a ideia, né, dentro do filme, do Bat-Sinal. Então o filme segue, ele tem um desenvolvimento interessante do Bruce Wayne com a Vic Vale. Também um pouquinho forçado, mas eram comuns nos anos 80 e 90. Relacionamentos amorosos em filmes de ação serem uma coisa tipo... Oi, tudo bem? Oi, como é que você vai? Oi, vamos transar? Vamos transar. E aí os personagens transavam. É assim que funcionava no cinema. Se você for olhar com o olhar de hoje, é meio tosco. Mas era meio como funcionava e tal, no cinema da época e etc. Dá pra relevar isso. Até porque a Vic Vale é um personagem bem legal na história. Eu acho ela bem interessante. Gostei da atuação da atriz. Ela trabalha muito bem ali. Mesmo que em si ela é ofuscada, né? Logicamente, por Michael Keaton e Jack Nicholson. Porque os dois estão perfeitos ali nos seus papéis. Estão indo com tudo com seus personagens. E ajudam o filme a ganhar mais camadas. A interação dos dois. A história até que segue interessante, tem uma dosagem de ação na medida ali, a ação vai aumentando ao longo do filme, mas não tem sequências muito loucas e tudo mais. Segue naquele esquema de ele lutar um jeito meio boxe, sabe? Era como Bruce Wayne era no início dos quadrinhos. Eu acho legal pela referência que faz, né? Esse é um filme que ele pega muitas referências, eu acho. Outros quadrinhos clássicos, né, do Batman, meio que tentando recuperar a aura sombria do personagem. E eu acho isso válido. Eu acho que o outro problema que o filme poderia ter, que eu não vejo como problema, mas muitas pessoas veem, e eu tenho que falar sobre isso, porque senão vão me xingar, o plot twist no final. Ele existe pro Tim Burton ter uma frase de efeito. Ele existe pra criar-se uma conclusão de arco para o drama do Bruce, que é colocado ali ao longo do filme, né? Toda a questão dos pais dele. Eu não sei nem se é spoiler, porque o filme é de 89, meu filho. Se você não viu ainda, pelo amor de Deus, né? Faz favor aí pra mim. Mas eu vou deixar aqui um aviso. Spoiler! Agora, beleza? Beleza. Então, Jack Napier, a.k.a. nosso Coringa, Jack Nicholson, né? Ele é, na verdade, nada mais e nada menos que o jovem criminoso que assassinou os pais de Bruce Wayne naquele beco escuro na saída do cinema. Deus! Em si, não é horrível. Tá, ele tá nem aí pro cânone. Mas eu imagino que o Tim Burton, no geral, não tá muito preocupado com o cânone do personagem. Esse eu acho que é o ponto que mais irrita as pessoas. Isso e o Bruce Wayne dormir igual um morcego. Sim, tem isso também. Mas voltando aqui. Ele ter matado, eu acho até interessante pela questão de imaginar que o Coringa era um capanga qualquer e depois ele virou um vilão que é extremamente problemático. Eu acho na real, eu acho isso uma temática muito interessante de um dos maiores vilões da cultura pop ter sido simplesmente um cara qualquer que despirocou totalmente e virou esse ícone, né, da vilania. E esse final aí, tipo, ele fala, você criou... Ele fala que, tipo, você me criou... mas você me criou primeiro. É uma ideia boa, é um argumento interessante, conclui a temática do drama do personagem, conclui tematicamente
também o Coringa, mas eu acho ela um pouco desperdiçada. Ela poderia ser melhor usada, né, no contexto geral da história. Eu achei que faltou ali. Mas não estraga o filme, somente porque ele tem uma conclusão estupenda ali. Sério, o filme termina bem pra cima. É um filmão mesmo, que toma liberdades demais, logicamente, né? Ele toma muitas liberdades em relação ao personagem, como você pode ver aí. Tem bizarrices do Tim Burton que às vezes, opa, elas dropam aqui e ali. E você fica, por que isso tá acontecendo? Mas também ele tem muita coisa que me lembra quadrinhos. Tipo, a saída do Batmóvel, da Batcaverna, o Coringa se vestindo de vários figurinos diferentes, a própria relação que Bruce Wayne com Vic Vale existe anteriormente lá nos quadrinhos. E eu acho isso um ponto legal. Ele tem muitos pontos positivos, mas ele não é um ícone sem defeitos. Ele tem problemas no primeiro ato, ele tem problemas na forma como trabalham a Vic Vale, na transformação do Coringa, tem umas bizarrices aqui e ali e tem esse final. É um final que é no mínimo discutível, mesmo que você depois meio que releve isso por conta da produção geral do filme e tal, e de como ele consegue fechar seus arcos. Mas eu acho que vale a pena assistir, sim. Vale a pena ver esse filme. Ele tem muitos pontos que você precisa ver, principalmente se você for um fã do Batman. Ele tem muita coisa ali que vai te agradar pra caralho. Então fica a minha dica. Veja Batman de 1989, o Batman de Tim Burton, Michael Keaton e Jack Nicholson. Vale a pena. Muito bem, esse aqui foi Cine Tavão, aqui falando do Batman de 1989. Como tá rolando essa quarentena aí, eu tava com uns projetos guardados aqui de revisitar algumas histórias e tudo mais. Eu achei interessante pegar aqui o Batman de 89, dar uma revisitada nele. Haverão outros conteúdos saindo por aí nos próximos dias, fiquem tranquilebas, o Tavão não para na quarentena. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, clica no sininho para ativar as notificações, dê o like, se gostou. Dá o dislike se não gostou, faça o que quiser. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe em grupos de família, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todo mundo. Vai, compartilhe. E nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais e que a força esteja com vocês.